Antes de falar do conto em si, alguns pontos interessantes sobre o livro Brás, Bexiga e Barra Funda são que as principais características da sua obra, de acordo com os ideais modernistas, são a leveza nos contos, o bom humor, que ao mesmo tempo é crítico, mas tem um senso de humor legal. Os contos são muito anedóticos, apaixonados, mas sobretudo eles são humanos. O tempo ele é cronológico e em alguns contos ele tem uma configuração de unidade de apenas um dia, ou seja, o conto vai acabar se passando num dia só. São como exemplos o Liceta, Corinthians e Palestra. Tem outros também, mas esses são os três mais importantes. Por outro lado, tem outros contos que têm uma configuração diferente. Esses contos eles se prolongam por mais de um dia, né? Algumas vezes por uma semana. São como exemplos Carmela, Gaetaninho e a Sociedade. Tem outros também, só que esses três são os mais importantes. Um dos grandes focos do livro são os imigrantes italianos que vieram para o Brasil no século XX, que é mais ou menos o tempo que é passado os contos. E a maioria dos contos do livro são narrados no verdadeiro dialeto paulistano, resultante da mistura do linguajar dos imigrantes italianos com o do povo brasileiro, que é conhecido como o português macarrônico. Ele é urbano, ele mostra o cotidiano das pessoas e o jeito com que elas se adaptam a esse cotidiano. O espaço ele pode ser dividido em um espaço interno, fechado, que mostra o convívio das pessoas dentro de casa e o que elas fazem. Pode mostrar um hábito não muito comum, como um velório, ou pode mostrar um hábito comum, como uma refeição diária ou até mesmo uma conversação informal. Outra característica dos contos é que nenhum deles se aprofunda muito no seu contexto. Então, todos os contos se encontram uma única linha de doutrina. São os fatos diversos, acontecimentos da crônica urbana e episódios de rua, mas nenhum tem um aprofundamento. Outro ponto legal dos contos do livro é que o Alcântara Machado ele homenageia a italianidade linguística e comportamental que marcava o dinamismo da cidade em expansão. Começou na literatura, inicialmente fazendo críticas de peças e festas de jornal. E em 1925 ele viajou para a Europa, onde ele já tinha estado quando criança, e dali ele começou a tirar inspirações e começou a escrever crônicas e reportagens que futuramente viriam a ser publicadas e dariam origem ao seu primeiro livro, que se chama Paté Baby. Além do livro Paté Baby, ele também fez Mania Maria, Cavaquinho e Saxofone e Brás, Bexiga e Barra Funda. O conto que eu vim falar é o Carmela. Acho que é o segundo conto do livro. E vamos lá. O conto Carmela, ele se inicia com um retrato em preto e branco da cidade de São Paulo, às 6:30 da tarde, num bairro operário, no início do século XX, no momento em que os operários estão deixando a fábrica, no momento de sair da fábrica e ir embora para casa. Usando como pretexto o momento em que duas costureiras deixam a fábrica, que no caso são a Carmela e a Bianca, sua amiga. Carmela, em companhia de sua amiga Bianca, arruma-se para encontrar o namorado Ângelo Coco, entregador da casa Clark. Então, elas estão saindo da fábrica e a Carmela tem de encontrar o namorado com a amiga. E, como era de costume, os homens assediavam as moças que saíam das fábricas. E um sujeito num automóvel tenta conquistar a Carmela. Carmela, ela era muito charmosa, muito bonita, tinha um corpo maravilhoso e usava vestidos curtos e chamativos, então ela era muito assediada na rua. E quando ela se encontra com o namorado, ela arma uma cena de ciúme pra esse cara que tava no carro. Enfim. A Bianca, que tinha deixado a amiga sozinha lá com o namorado,
começa a conversar com o motorista que deu em cima da Carmela. E esse motorista deseja muito ter um encontro com a Carmela, e a Bianca acaba por falar o endereço da Carmela para ele, marcando inclusive um encontro dele com a Carmela pro dia seguinte, que ela vai avisar a Carmela depois. Ao saber do encontro que a Bianca tinha marcado, a Carmela fala pra amiga que ela não vai comparecer, porque ela namora o Ângelo e não faz sentido ela ir lá com outro cara. Só que à noite no seu quarto, a Carmela ela lê um folheto que alimenta suas fantasias românticas. Fantasias, aliás, que são interrompidas por um grito do pai que lhe ordena em italiano que apague a luz. Aí também entra um ponto dos imigrantes italianos, porque tem uma linguagem italiana muito nítida nesse conto. No dia seguinte, a Carmela acaba indo ao encontro com o motorista, mas ela leva a Bianca junto, ela não vai sozinha. E ela vai lá, dá uma volta de carro e vai embora, é só isso que acontece. No domingo seguinte, ela dispensa a companhia da Bianca para encontrar o cara do carro e ela vai sozinha. Só que elas saem juntas de casa para o pai da Carmela não desconfiar de nada, só que no meio do caminho cada uma vai para um lado. E a Carmela acaba indo encontrar o cara sozinha, a Bianca acha ruim porque ela queria ter ido junto, ela fica brava e acaba contando toda a história da Carmela que tá traindo o Ângelo com esse cara pra uma outra mulher da vizinhança. E aí quando essa mulher pergunta do Ângelo, ela fala que o Ângelo é pra casar. E aí acaba o conto assim. Então, é como se a Carmela quisesse se divertir, só que com um cara ela quer alguma coisa séria, que é o Ângelo que é pra casar. E com o outro ela só quer diversão, andar de carro e sem compromisso, que é o outro homem que ela acaba se encontrando. O conto se baseia principalmente nisso, nesse conflito da Carmela com o Ângelo e com outro cara. A Bianca, que no começo ia junto nos encontros, mas depois acabou sendo dispensada e ficou chateada, brava com a Carmela, e acabou contando para uma outra amiga. O objetivo do conto A Carmela é registrar aspectos da paisagem urbana dos bairros italianos de São Paulo. Durante o conto, cerca de 10 nomes de lojas e ruas são mencionados no decorrer da história, o que permite ao leitor uma visualização do cenário por onde Carmela passeia. O deslocamento da personagem pelo cenário conduz o leitor a um passeio pelas ruas da antiga cidade de São Paulo. Nesse conto também, o narrador ele se preocupa em registrar os elementos que compõem a paisagem, mas ele preocupa-se também em registrar, ainda que superficialmente, as aspirações e os preconceitos das personagens. A linguagem direta das personagens, ora em português, ora em italiano, confere ao conto certa ironia, porque sugere o caráter temperamental que seria típico dos imigrantes italianos, segundo o narrador. Essa foi a análise crítica do livro e do conto. Nós.